Olá, amados alunos, aqui é a professora Daniele Martins e essa é a nossa aula do capítulo 3, a organização do mundo vivo e sua origem, parte 1. Lamarckismo, o uso e desuso. O uso causa o desenvolvimento de novas características que se tornam hereditárias. Jean-Baptiste Antoine de Monet, cavalheiro de Lamarck, acreditava na existência de um supremo originador, e que a vida havia se diversificado por si mesma ao longo de grandes períodos. Lamarck se tornou famoso ao propor um mecanismo para explicar a evolução baseado no conceito de uso e desuso. Ele sugeriu que o uso de um órgão acentuava o seu desenvolvimento, e esse aprimoramento era passado para gerações seguintes. Conforme a nossa ilustração, podemos ver duas girafas. As girafas ancestrais provavelmente tinham um pescoço curto para alcançar as folhagens das árvores de que se alimentavam. Tinham que esticar o pescoço. Por esse fator de esticar o pescoço, sempre que precisasse se alimentar, né, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso e o desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução dessa espécie. A ciência atual considera inválido o mecanismo evolutivo de Lamarck. Diversos experimentos comprovaram que características adquiridas por um indivíduo ao longo de sua existência não são transmitidas aos seus descendentes. Contudo, a questão não se resolveu de modo tão simples. Muitos cientistas apoiavam algumas das ideias de Lamarck e certos experimentos pareciam sugerir alguma herança de características induzidas habitualmente. Darwinismo. Os naturalistas ingleses Charles Darwin e Alfred Russel Wallace estudaram um importante trabalho sobre a população, escrito por Thomas, que propunha que a população crescia geometricamente, por multiplicação. Enquanto os alimentos disponíveis aumentavam aritmeticamente, por adição, ou seja, de forma bem mais lenta, nesse sentido, obviamente, haveria escassez de alimento em algum momento. Essa previsão serviu de base para o mecanismo evolutivo proposto tanto por Darwin quanto por Wallace. Pequenas mudanças são acarretadas pela seleção natural, causando a sobrevivência do mais apto. Em 1859, Darwin publicou no seu famoso livro A Origem das Espécies por Seleção Natural, ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Ele acreditava que variações ocorrem nos organismos vivos e que uma superprodução de descendentes resulta em escassez e competição. Somente os mais aptos das novas variedades sobrevivem. Por sua vez, produzem descendentes semelhantes mais aptos. Assim, esses organismos considerados mais avançados sobrevivem ao processo chamado de seleção natural. Darwin usou esse mecanismo para explicar o desenvolvimento evolutivo a despeito da tendência oposta na natureza. As ideias darwinianas foram desenvolvidas antes do conhecimento da genética. Para explicar a herança de novas características, Darwin propôs um modelo aproveitando a ideia lamarquistas de herança de características adquiridas pelo indivíduo. Ele sugeriu que as células reprodutoras dos órgãos dos organismos tinham gêmula, que procediam de todo o corpo e transferiam as características adquiridas do indivíduo à sua descendência. Hoje essa ideia não tem validade, pois a genética não a comprova. Vamos tentar entender, então, o que queria dizer Lamarck e Darwin. Lamarck, ambiente, causa das transformações. Darwin, ambiente, seleciona as transformações. Em termos de evolução, Darwin falava o seguinte: a seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais aptos a determinada condição ecológica. Já Lamarck, a evolução das espécies depende de dois fatores: lei do uso
e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Aqui terminamos a nossa aula parte 1, sobre o capítulo 3. Muito obrigada. Qualquer dúvida estou à disposição.